E hoje nós vamos falar sobre algo que queima no meu coração há mais ou menos 4 anos. Há 4 anos eu decidi deixar de ser arquiteta e ajudar os fornecedores a vender para arquitetos. Porque eu, como arquiteta, tinha muitos fornecedores que não sabiam vender para mim. Eu tinha muitos problemas com isso. E há pouco tempo, eu criei esse conceito de clientes infinitos. Pode passar. Mas o que é vender, né? Quem que gosta de vender? Quem que vende para arquiteto? Quem que gosta de vender para arquiteto? Ó, deu mais cor. Gente, vocês não estão sendo gravados, fiquem tranquilos. Gente, vender é você perceber a necessidade de alguém que, às vezes, nem ela percebeu, por falta de conhecimento, por falta de consciência de que existe, né, um produto ou um serviço. E é entregar para essa pessoa essa solução. E qual o melhor método de venda que existe no mundo? Indicação. Se eu dissesse para vocês que vender por indicação é o melhor caminho, mas indicação não depende de vocês. Olha que interessante. Então, não tem a ver com a minha capacidade de venda. O melhor método de venda não tem a ver com a minha capacidade de venda. Por quê? Porque quando vocês vão trocar de barbeiro, comprar alguma coisa com alguma loja que vocês não têm experiência, que vocês não conhecem, vocês vão tentar achar alguém que já foi. Ah, mas tu já foi nessa loja? Você já foi? Não, meu barbeiro é ótimo. Pronto, a venda está feita. Muitas etapas da venda foram remidas. Muitas etapas foram puladas quando existe a indicação. E, continua, Fê? Por que, então, vender para arquitetos? Porque os arquitetos vão indicar vocês. Simples assim. Simples assim. Eles vão ser esse cara que vai fazer a venda acontecer, que vai fazer as coisas acontecerem, que vai fazer a prosperidade de você, empresário, ou de você, vendedor, que ganha comissão, chegar na tua vida. Eu não sei se vocês sabem, mas no mercado de Arquidecor, em Santa Catarina, hoje nós temos vendedores que ganham de 15 a 20 mil reais por mês. Das grandes marcas, de marcas que têm um volume grande de venda ou um valor agregado grande. E aí eu penso, você vendedor, porque a gente aqui está falando para vários vendedores, você já pensou? Quem é que tem esse salário? E quem é que vai te entregar esse tipo de venda? O faturamento, né, do lojista aumenta significativamente quando tu está vendendo e trabalhando com arquitetos. O ticket, o orçamento, o quanto dá o orçamento, vamos ser bem práticos aqui, é um número maior. Então, vender para arquitetos é ter um indicador trabalhando para você. É por isso que é importante. Nessa minha jornada, já faz tempo que eu vejo, porque eu gosto de vender, aí tu conversa, troca uma ideiazinha, tu dá uma relaxada, e aí eu começo a ver que nem todo mundo realmente gosta de vender para arquiteto. Que não é tudo isso. Num primeiro impacto, vamos lá, eu gosto de vender para arquiteto. Mas, quando você entender o princípio de que é esses resultados que vocês vão ter, vai ficar mais fácil. Vai ficar mais fluido.
E o meu objetivo aqui nessa palestra é dizer para vocês que existe esse caminho, mostrar qual é, convencê-los de que ele é real, mas que vocês também entendam a profundidade disso como uma decisão, como uma escolha, e não como algo que eu tenho que fazer. Ah, faz parte. Por quê? Porque senão você vai ficar naquele limbo entre os que não vendem, os que até vendem, e os que vendem, mas não gostariam de vender. E o que nós queremos? Nós queremos clientes infinitos. Quem quer clientes infinitos? Por favor. O que significa clientes infinitos? É clientes constantes. Mas tu não tem clientes constantes quando você atendia cliente final? Tinha, né? Mas o custo era alto. Todo mês tu tem que correr atrás do cliente. Eu, esses dias, estava conversando com um lojista e ele me contou que ele queria vender para arquitetos. E eu disse, ok. Mas é muito difícil, é muito complicado, eles são muito chatos, eles isso, eles aquilo. E aí começou a empilhar um monte de coisa ruim e fazer uma cara feia, mesmo assim. E eu disse, tá, mas então por que tu quer vender? Perguntei para ele. Aí ele me disse, porque o meu cliente hoje compra e vai só comprar daqui 5 anos. O arquiteto vai me trazer cliente todo mês. Como eu tinha acabado de conhecê-lo, eu não fui tão incisiva. Mas e cadê a coerência disso? Se você sabe por que você quer vender para arquiteto, se tem um motivo, ele é lógico e ele é real, por que tu ficou falando mal dos arquitetos? Não entendi. E essa incoerência a gente precisa resolver na nossa cabeça, se a gente está nesse mercado. Se a gente quer vender para arquiteto. Porque é isso que vai nos atrapalhar. Porque é isso que não vai deixar a gente ter o resultado que a gente quer, acessar os profissionais que a gente quer e fidelizar, criar um relacionamento com eles. É só isso que trabalha a cabeça da gente quando a gente quer vender para arquitetos. E ter clientes infinitos. Vamos lá, Fê? Ok, Catri, mas por que, né? Tem tanto cliente no mundo. Que tamanho é esse mercado? Hoje, só 85% da população, 15% da população contrata arquiteto. É bem pouco. Entretanto, nesses 15%, estão os clientes de alto padrão, estão os clientes high ticket, os 5, não sei quantos por cento é de milionários do Brasil, porque nenhum cliente que é alto padrão faz uma obra, uma execução de qualquer coisa sem um projeto, sem um arquiteto. Não existe. Então, é dentro desses 15% que a gente está o cliente que a gente deseja. E aí, vocês imaginem, esse cliente que eu desejo, com um arquiteto aqui no meio, me indicando esse cliente. Ai, que cliente maravilhoso! Ai, que clientes infinitos que eu desejo, né? Hoje, a construção civil, que engloba o Arquidecor, ela representa 6% do nosso PIB. Eu não sou boa com esses dados, então eu escrevo para ter certeza, tá? Mas algo de 10 trilhões... Não consigo ter ideia de quanto é 10 trilhões. Tá? Mas é muito dinheiro. É muito dinheiro. Tá? E o nosso setor emprega, de construção civil e Arquidecor, 24% da mão de obra. E, ok, tem a mão de obra simples do pedreiro, enfim, do ajudante de pedreiro, mas a gente tem, principalmente no nosso mercado de Arquidecor, uma mão de obra especializada.
Então, nós temos uma representação na economia do local onde a gente está inserido, o que a gente está fazendo, gigantesca. A gente realmente impacta o mercado. E o que eu preciso fazer, então, Catri? O que eu preciso fazer para ter esses clientes infinitos? Isso é muito importante, né? E aí, eu vou contar essa história para ver se eu ancoro vocês no que é uma decisão. Eu botei um hambúrguer ali, porque a história se baseia no McDonald's. Quem já comeu McDonald's? Todo mundo. É melhor. Quem nunca comeu McDonald's? Quem nunca comeu McDonald's? Quem nunca provou desse veneninho? Ok. Então, o que é uma decisão? Você, final da tarde, resolve comer o McDonald's. Só que é feriado, dia do trabalho. Que eu não sei se o McDonald's abre, mas enfim. E aí, você sai de casa, pega o seu carro e vai até o McDonald's. Chega lá, está fechado. O McDonald's está fechado. O que eu acho que é quase impossível, né? Mas, enfim. Pertinho está quem? Quem que fica sempre pertinho do McDonald's? Burger King. Essa é a estratégia deles. Aí você olha para o Burger King e aquela vontade de comer McDonald's. E aí você diz, acho que eu vou comer um Burger King. Então, você escolheu comer McDonald's e mudou a escolha para Burger King, diante da adversidade que você encontrou no caminho. Agora, se você chega no McDonald's com vontade de comer McDonald's e o McDonald's está fechado, e isso é uma decisão, o que você faz? Você vai procurar um McDonald's que está aberto. Porque você decidiu comer McDonald's. Você não escolheu. E é sobre isso que nós precisamos conversar aqui, nesse momento. A diferença entre uma escolha e uma decisão. Mas a gente também precisa ter visão. E quando você está numa planície, por que andar no deserto é difícil, por mais que tenha ali os morrinhos, enfim? Ou na savana lá na África? Porque você não consegue ter noção de distância, você não consegue ver tão longe, por quê? Porque é tudo muito plano. Entretanto, se você vê uma pequena montanha, você decide subir. Para eu ver onde é que eu estou, para eu me localizar, o que eu preciso fazer para sair desse lugar. E aí, à medida que você começa a subir essa montanha, a sua forma de ver a distância, a perspectiva, começa a mudar. E pode ser que você veja outra montanha, mais legal, melhor. E assim é o desenvolver da nossa visão. Às vezes, aonde a gente está, a gente não consegue ver muito longe. A gente não consegue ver o que está além. Eu tenho que tomar decisões e subir uma montanha. Mesmo que não seja a montanha que eu sempre sonhei. Mesmo que não seja a montanha mais linda do mundo. Mesmo que eu nem saiba o que tem em cima dessa montanha. Mas isso vai te dar visão. E a visão é necessária. Então, faça algo diferente. Entre em movimento. Sobe, nem que seja um montinho. Mas isso já vai te dar uma nova perspectiva. E é isso que vai te trazendo essa capacidade que é necessária para vender para arquitetos. E, por último, não tão distante nem tão difícil,
a jornada. Não é fácil. Vocês acham que Jesus resolveu que ia baixar toda a glória dele naquele momento, até os 30 anos, quando ele começou o trabalho dele, o que ele tinha que fazer aqui, de uma hora para outra? Vocês acham que ele foi reconhecido? Vocês acham que ele, do nada, todo mundo olhava para ele e dizia, meu Deus, iluminado esse cara? Ou ele tinha a fama e o reconhecimento e a representatividade que tem hoje? E, gente, não estou querendo doutrinar ninguém aqui, mas é que todo mundo conhece a história. Então, eu quero falar uma linguagem que todo mundo entende. Jesus começou uma jornada que eu tenho quase certeza, não sou a mais estudiosa, que ele nem sabia que ele ia morrer na cruz. Ele só sabia que ele tinha que fazer alguma coisa e ele seguiu isso. Mas o que ele fez? Juntou pessoas que acreditavam no que ele falava. Juntou pessoas para confirmar o que ele ia fazer. Para confirmar os milagres, para falar dele. Os apóstolos iam para as cidades para falar que Jesus estava vindo. E aí vocês pegam o celular, mandam um WhatsApp dizendo, oi, tudo bom? Meu nome é Catri. Eu queria muito que você me recebesse no seu escritório para apresentar o meu produto. É uma jornada. Você tem que ter visão. Primeiro decida. Depois vê onde é que você quer chegar. E começa a jornada. E essa jornada não é um movimento. Porque se fosse, Jesus agarrava a cruz dele, tascava ele e ia direto já, subir lá na cruz, ser pregado e pronto. Não. Ele contava histórias, ele provava o que ele falava, ele fazia coisas que eram milagres, mas que eram coisas diferentes, que o povo nunca tinha visto, que o povo nunca tinha sentido. Ele criava emoções. Ele fez inúmeros processos de forma tão eficiente que até hoje nós contamos a história dele. Então, entender que vender para arquitetos é uma jornada, é um passinho, é uma escadinha que você vai subindo, é muito importante. E por que eu estou falando tudo isso? Porque eu já fui arquiteta, como eu falei no início. Eu via os vendedores errando. Eu via tudo que acontecia. Claro que hoje eu tenho um nível de consciência muito maior, porque eu me dediquei para isso. Mas quando eu fecho os olhos e me lembro, quando eu era arquiteta, eu dizia, meu Deus do céu, como é que essa pessoa não percebe como as coisas têm que acontecer? Gente, às vezes eu era gestora do meu fornecedor para ele não errar. Porque se o meu fornecedor errasse, quem se ferrava era eu, né? Então, eu já sabia qual era o problema dele, já sabia qual era a dificuldade dele, eu já ia gerindo, fulano, isso aqui, isso ali. Nessa mudança, nessa pivotada que eu dei de carreira e de vida, eu me descobri vendedora. Eu descobri que eu amo vender. Eu sou capaz de passar a tarde inteira pensando formas de vender alguma coisa e qualquer coisa. É muito louco. E eu perco a noção do tempo. Aí estou eu caminhando em Balneário Camboriú. E é por esses detalhes que eu me percebo que eu amo vender. Aí tem um rapazinho que eu não sei quanto eles pagam para esses carinhas ficar na frente da loja de celular. Eu não sei o que eles prometem para esses caras, porque eu não sei a coragem que esses caras têm. Eu não entendo, mas tudo bem. Não vem ao caso. Rapazinho, passei para ir no supermercado, o rapazinho disse, tem um celular, está com desconto, R$200 de desconto, não sei o quê. E eu passei e disse, não, muito obrigada, moço. Porque eu tenho compaixão por as pessoas que querem vender, por pessoas que oferecem alguma coisa. Eu não consigo ser mal educada, não consigo desprezar, né? Porque eu sou uma vendedora. Na volta, resolvi
pararam um pouquinho ali. Disse, moço, e aí? Não, porque tu tem que ver aqui, esse celular está com R$200. Moço, fica aqui, vem cá com a tia. Moço, faz assim, ó. Quando as pessoas passarem, era perto da Páscoa, não faz muito. Quando as pessoas passarem, você diz assim, você já pensou no presente que você vai dar para a pessoa que tu mais ama? Primeira coisa, a pessoa vai dar uma parada. Segundo, tu já conectou a pessoa que ela mais ama. Aí tu oferece o que tu quiser, e daí celular, capinha de celular, o que tu quiser. Porque tu me dizer que R$200, o celular está com desconto com R$200, tu acha que a pessoa sabe quanto custa o celular? Né? Eu acho que essa parte ele não conseguiu entender. Não foi nessa profundidade. Mas ele disse, moça, o que tu faz? Eu disse, eu só ensino a vender, fica tranquila. Mas eu quero o teu Instagram, calma. Eu disse, não, calma, moça, só faz isso. Só faz isso, que era para isso que ele foi contratado. Né? Gente, eu amo vender. E se eu pudesse, eu tirava esse negocinho aqui, essa coisa que eu nasci assim, ou melhor, eu acho que a minha formação foi meio assim, mas aí não veio ao caso, de agradar, de me interessar, de ser curiosa, de conectar. É isso que me encanta. Eu adoro fazer isso. E, por último, eu descobri que lá atrás, quando eu decidi que eu ia pivotar o negócio, eu tomei uma decisão. Eu ia mudar o mercado de arquitetura. Eu ia mudar esse mercado. Ingênua eu, inconsciente, quando a gente não tem conhecimento, a ignorância é maravilhosa, né? Era uma jornada, e eu descobri que ajudar as pessoas a pensar diferente, a olhar diferente as situações, a trazer novas perspectivas, era o que ia ajudar essa transformação. Também me acalmei o dia que eu pensei que eu não preciso mudar todo o mercado. Eu só se eu mudar uma pessoa, essa pessoa vai mudar os comportamentos, ela vai mudar a atitude, e isso vai reverberando, que nem uma pedra quando cai no rio, que está sereno. E isso me deu mais tranquilidade. E aí eu fui descobrir o que era isso, que eu tinha que fazer, e é esse nome aí que está na moda, que é mentora. Né? Não fiz treinamento, não fiz curso de coach, mas eu uso todo o meu conhecimento e a minha vontade de ajudar as pessoas a se transformarem, a ver as coisas de outra forma, a vender para arquitetos. E aí, para vocês conhecerem um pouquinho dos arquitetos, agora nós vamos falar um pouquinho deles, que até agora nós estávamos falando de vocês. Nós temos hoje, no CAL, 230 mil arquitetos cadastrados. Fora isso, nós vamos ter os designers de interiores e os decoradores. Tá? Desses 230 mil, 35 são homens. E 65 são, ou melhor, não dá para falar homem, mulher, masculino e feminino, se denominam assim. Tá? O que significa isso? Vamos interpretar. Que este universo de arte e decor, ele tem uma energia feminina. É só uma energia. E isso é mais sensibilidade, mais delicadeza, mais harmonia, mais zelo. É isso. É uma energia feminina. Tudo que representa o feminino, ele é potencializado, ele é mais forte dentro do nosso mercado. Desses 230 mil arquitetos, nós temos 71% na região sudeste e na região sul. Estamos muito bem localizados. Né? Além de estarmos na região sul, estamos em Santa Catarina, um dos melhores estados para se morar do nosso país. Então, as oportunidades estão aí. Vamos interpretar os números? A oportunidade está aí. E, por último,
e essa informação é muito relevante, 79% dos arquitetos acham que é um obstáculo à desvalorização da profissão. Isso é um obstáculo para eles. Isso é difícil para eles. É algo que atrapalha eles. A desvalorização que eles veem que o mercado tem em relação à profissão deles. Isso só para confirmar, vamos lá, o que eles são. Eles são muito exigentes. O que eu fiz nesses últimos anos? Eu mapeei a cabecinha desses caras. Porque eu conheço a minha cabeça. Mas não sabia se a cabeça dos outros era parecida. E eu vou dizer, é terrível, porque é tudo igual. É tudo igual. Tá? Tudo igual. O arquiteto ele tem um perfil mental, emocional muito parecido. Tá? Com o tempo, alguns evoluem, ficam um pouco mais maduros, mas não foge muito disso. Então, são exigentes, são críticos, são artistas. E esse artista atrapalha a nossa vida. Atrapalha pra caramba. Tá? São sensíveis, são estéticos. Não eles, né? Porque às vezes tem uns que são meio estranhos, mas sempre tem uma coisinha diferente, não sei o quê. A estética é muito importante. A mente deles, o olhar deles é estético. São vanguardistas. São pessoas que conseguem captar tendências, conseguem perceber, transmutar, às vezes, um olhar de uma coisa, transferir para outra situação. Então, eles têm essa habilidade. E são muito persuasivos. O que vocês acham? Que eles são persuasivos? Cada um do seu jeitinho, mas eles fazem o cliente comprar o que eles quiserem. Na maioria das vezes. Salvo algumas exceções que eu vou falar aqui no outro ladinho ali. Mas também os arquitetos são inseguros. E toda a arrogância, prepotência e nojo e aquela nananá, tudo isso é só insegurança. É só um mecanismo de defesa que lhes é autorizado ter. Porque vai ser arrogante um lojista para ver o que vai acontecer na vida dele. Agora, o arquiteto pode, porque todos são. Entendeu? Manada. É movimento de manada, gente. Só que os caras são extremamente inseguros. E o cara que for o mais arrogante, te tratar mais mal, esse cara, coitado, tá lá na vala. Temos que ajudar. Tenham piedade. Tu entende? Porque isso vai tornar mais fácil o relacionamento. Uma autoestima muito baixa. Baixíssima, sempre. Por quê? Porque eles são comparados com os grandes. Nós temos aqui no Brasil Oscar Niemeyer. Quem vai ser Oscar Niemeyer? Ninguém. Porque ninguém era amigo dos políticos e tinha que construir um monte de coisa e gastar um monte de dinheiro. Não vai ter mais. Não existe. Então, foi uma oportunidade, foi um momento. Ele é ótimo, não vamos discutir, por favor, não me processem. Mas é uma oportunidade, foi um momento, e daí nós temos comparativos. E vocês diariamente estão em contato com as redes sociais, já se sentem se comparando. Tu imagina um cara que se acha artista, se comparando com o resto do mundo. Coitado. Eu tenho dó. Eu realmente tenho dó. E eu já fui essa pessoa. É digno de piedade. Outra coisa que eles têm é medo de errar. Não lhe é permitido o erro.
O cliente chega com uma expectativa, ele vai colocar o sonho dele, ele vai botar a casa, ele vai botar o casamento que vai salvar porque ele deu o apartamento para a mulher, que a mulher se interter. Ali tem... Cada cliente tem algo muito significativo. E ele, como é sensível, muito sensível, ele vai entender a importância daquilo. E o medo dele de errar é gigantesco. Graças a Deus que ele é extremamente crítico e exigente. Porque senão não dá certo. Quantos arquitetos vocês conhecem que não são arquitetos? Porque eles não conseguiram compilar todos esses elementos. E ele vive com esse medo de errar o tempo todo. Por isso que às vezes ele é chato, exigente, e cobra, e liga 50 vezes, e não sei o quê, e chega na obra sapateando, né? Não sei se vocês já ouviram esse meme, que a arquiteta só vai na loja sapatear, quer dizer, só vai na obra sapatear. E é? Porque ela está com medo. Convivem com esse medo, e ele é complementado por não ter alcançado a expectativa do cliente. Então, ele tem medo de errar e tem medo de não ter sido suficiente o projeto, a criação ou o artista suficiente para aquele cliente. Isso é constante, diário, e está na mente dos caras que vocês conversam o tempo todo. Agora, só vamos entrando nessa mente, imagina vocês o dia inteiro com esse negócio na cabeça. E não se reconhecem. Eles não acham que eles são a celebridade. Eu, antes de vir para cá, estava fazendo um podcast com o arquiteto Tufi Mussi, que eu acho que é uma dos arquitetos mais relevantes no momento aqui em Joinville. Quando eu fiz uma pergunta para ele, se ele se via como uma marca, ele ficou... É difícil para um arquiteto se enxergar. Ele não sabe que ele é tão relevante. Ele não sabe o que falam dele no mercado. Ele não sabe, eu disse para ele, cara, você tem noção de que o teu nome falado... E eu testei, gente, porque eu testo o que eu falo. Eu vou a fundo. Teu nome, se eu falar em Balneário, se eu falar em Florianópolis, se eu falar em Curitiba, se eu falar em São Paulo, todo mundo te conhece? Nenhuma pessoa disse, não conheço esse arquiteto. Então, eles não se reconhecem. Quem que dá a importância que eles têm? Quem coloca eles onde o mercado desenha? São vocês. Não, porque os caras nem têm noção de que eles são tão relevantes. Só que quando você entrou em contato com o outro lá, que está em formação, que é recém 5 anos de formado, que nem é tão relevante, ele foi arrogante, prepotente, tu já botou todo mundo no mesmo saco e disse, esse cara aí também é. E não. Eles não conseguem tomar essa propriedade. E eu vou falar para vocês, compartilhando, eu só tive noção da arquiteta que eu era 2 anos e meio depois que eu deixei de ser arquiteta, que eu fechei meu escritório. Um cliente me incomodou tanto, para eu fazer um retrofit para ele, e a clínica dele era rosa, com flores. E eu transformei numa clínica masculina, com tinta. Serviu para essas 2 coisas. Primeiro, eu olhei o resultado daquilo e disse, meu Deus do céu, mas eu era boa mesmo. Eu não tinha noção. Eu estou falando para vocês que eu não tinha noção da minha capacidade de arquiteta. Aquilo me chocou. Eu digo, que louco, né? 2 luzinhas e uma tintinha, mudou tudo. E também me deu certeza que eu não vou voltar nunca mais para esse lugar. Certeza absoluta. Eu não tinha dúvida, mas agora eu tenho uma certeza assim cravada, que não é mais para mim, que realmente eu me transformei no que eu já disse para vocês. Eu já sou outra pessoa. Pode passar, Fê.
E aí eu queria contar a coisa mais importante da nossa palestra. Que se vocês saírem com isso na cabeça, se vocês internalizarem um pouquinho isso, vai fazer muita diferença. Eu tenho certeza absoluta. Os arquitetos são humanos. Eles são pessoas, eles têm problemas, eles têm filhos, eles têm dor de dente. Eles têm avô que morre. Eles têm família. Eles também não pagam as contas, às vezes, não têm dinheiro para pagar o boleto. São seres humanos. Parem de tratá-los como uma pessoa inatingível, como uma celebridade, como... Ai, é arquiteto, pronto, levou o selo de arquiteto, coitado, é outro tipo de tratamento. É outro tipo de visão. Meu Deus, é um arquiteto. E não venham me olhar com essas carinhas, porque eu sei que vocês, pelo menos uma vez na vida, já pensaram nisso. Não venham com esse papo. Ai, que nojo. Eu também tive, porque eu já fui vendedora. E eu estou falando isso para vocês porque eu já fui vendedora, já fui fornecedora, já fui todos do cenário. E eu sei as dorzinhas de cada um. Mas teve uma venda que me levou para a Europa. Em 2008. Eu tive o trabalho de saber quanto ela valeria hoje. Eu vendi móveis planejados com portas da Sinex, caríssimas, R$300 mil em 2008. Só o mobiliário. Sabe quanto é hoje? Se eu fosse fazer essa venda hoje? R$900 mil. Não tem pedra, não tem torneira, não tem papel de parede, não tem nada. É só um móvelzinho MDFzinho cortadinho e umas portinhas lá de vidro. E aí vocês vêm me dizer que vender para arquiteto não é bom? Como é que tu vai? A arquiteta nem sabia. Ela só me passou o projeto, disse como ela queria, e liga para o cliente, e volta, e fala com a arquiteta, e monta a estratégia, e vai. E quanto de comissão a arquiteta ganhou? R$90 mil. Olha que coisa gostosa. Paguei faceira. Paguei feliz. Eu ganhei nem 5% nós estávamos ganhando naquela época. Mas está tudo bem. Ganhei meu prêmio, fui para a Europa. Primeira vez que eu viajei para a Europa. E é esse pensamento que vocês têm que ter. Eu chego e falo com um empreendedor e ele diz, mas daí eu ponho 10% em cima. Aí, às vezes, se fizer a conta, tu vai ver, tu não ganha, o empreendedor não ganha 10%. Limpinho, assim, bonitinho, dinheirinho tiradinho e colocado na conta. O vendedor piora, né? Pior, chega a dar um nojo, né? O cara está ganhando. Aí tu fica ali naquela venda, o cara está ganhando isso. Chega a dar uma raiva. É isso que vocês precisam mudar. Esse dinheiro não é teu. Esse dinheiro é o custo de vender para este cliente. E aí o empreendedor que se vire, mude lá só seus cálculos, não ponha lá no final para não sentir essa dor. E o vendedor esquece. Acorda todos os dias e reza uma oração para aquele arquiteto para vender aqueles R$900 mil que Deus abençoe, que eu quero pagar essa comissão. Se dói tanto, não pensa na comissão do cara. Só pensa que tu vai ganhar a tua comissão. Só pensa que tu recebeu esse cliente bonitinho, embaladinho, que tu vai levantar o telefone e vai dizer para ele, o cliente reclamou disso aqui. Não, deixa para mim. Eu fazia isso. Deixa comigo, espera aí, só um pouquinho. O cliente chegava, eu já sabia qual marcenaria ou qual empresa eu ia fechar. E vocês não acham que é diferente hoje? E ela pede orçamento para vocês para ter os 3 orçamentos. E está tudo bem. Está tudo bem se ela te mandar a venda também. Agora, se ela ficar te usando, manda a arquitetinha vazar.
Vocês não precisam agradar todo mundo, mas vocês precisam agradar quem vai trazer o resultado para vocês. E aí, agora, nossa palestra entra num nível um pouquinho mais aprofundado. Vocês entenderam que os arquitetos são humanos? Fez sentido para vocês? Como é que a gente trata os humanos? Com amor, com paixão, conexão. Ai, não sei. Pensa como você funciona. Quando uma pessoa quer te vender alguma coisa, conexão emocional, geração de valor, entende, descobre, sabe o nome do filho, está grávido, manda um presentinho, quebrou o pé, manda um bolinho, diz, ai, melhoras do pé. Quem não gosta de ser amado? Quem não gosta de receber atenção? É só isso. Se vocês entenderem que eles são seres humanos, é só dar tudo que vocês gostariam de receber, podemos acabar a palestra agora. Mas vamos lá, que tem mais um pouquinho. E estamos quase no final, tá, gente? Vou deixar vocês ler. Não fiquem bravos. Eu vou explicar. Por que é que vocês não vendem para arquitetos? E eu não estou dizendo que vocês não vendam, mas com certeza está aqui, está entre esses 3 motivos aqui, os não resultados, os poucos resultados ou os arquitetos que vocês não conseguem vender. Estão aí. E eu vou explicar para vocês. Não fiquem bravos. Preguiça é ponto-chave. E eu conversava com um professor que eu estou trazendo para o Eu Vendo para Arquitetos, e ele disse, ai, Catri, eu não sei se a palavra seria preguiça. É preguiça! Que nós vamos ficar botando panos quentes, na verdade? E aí nós não vamos ter resultado, e daí nós não vamos acessar os arquitetos, e daí nós não vamos ter clientes infinitos. É preguiça. Preguiça de todos os dias olhar o Instagram deles, preguiça de mandar uma mensagenzinha carinhosa, preguiça de prestar atenção, de montar estratégias. Hoje, eu lancei há pouco tempo atrás, e a Liane vai ter semana que vem, um protocolo. Como acessar 15 novos arquitetos em 30 dias. E o protocolo, é que para mim é tão lógico, tão prático, mas eu descobri que, porque é fácil para mim, não necessariamente é fácil para os outros. É preguiça de fazer o que precisa ser feito. Não é uma venda igual de um cliente final. Vocês têm que entender que cliente final tem um problema. Ele precisa comprar. Ele tem que resolver, ele tem prazo, ele tem quanto de dinheiro ele pode gastar. É por isso que ele paga. Porque se ele não pagar, vocês não entregam. É simples assim. E o produto está lá, e o serviço não vai ser executado. Por isso que ele paga. Não é ele que manda a gente. Vamos tirar esse poder desse cliente. Ele precisa. Por isso que ele está pagando. E, se você quer vender para arquitetos, você vai ter que fazer o que precisa ser feito. É um processo, é uma jornada, é uma conquista. Vender para arquitetos é estabelecer um relacionamento. E é tão complexo assim para todos, porque é um relacionamento que muitas vezes o arquiteto vai chegar para ti e vai te contar a história da vida dele, e tu não vai poder falar nada da tua vida. Porque ele não quer saber da tua vida. Ele se sentiu seguro, se sentiu confortável para compartilhar aquilo com você. E aí você tem que pegar aquilo e entender que é um relacionamento profissional. Nunca esqueça. Se o arquiteto te convidar para ir na casa dele jantar, é um relacionamento profissional. A não ser que tu deixe de ser fornecedor dele, você não vai ser amigo dele. Ele não quer saber de você. Essa é a verdade.
E você tem que construir esse relacionamento. Por isso que é preguiça. Porque construir um relacionamento quando vocês estão afim de alguém, na paquera, ou um casamento, ele é construído todos os dias, é um relacionamento. E é todos os dias, e é às vezes perdoar, às vezes ser perdoado, não é? Só que profissional. Nunca se iludam que ele é teu amigo. Nunca se iludam. E isso a gente pode fazer uma outra palestra, que é profundo. O terceiro motivo que não se vende para arquitetos é o ego. Disputa. Quer disputar o cliente, quer disputar o mercado, quer disputar que sabe mais, quer provar que o arquiteto é incompetente. Eu não sei, é uma raiva, é uma revolta. Eu sou melhor. Se tu é melhor, abre o escritório e vai ser arquiteto. Não disputa com o cara, tu quer vender para ele, cara. E, às vezes, é isso, é se colocar nessa posição de que eu... porque os arquitetos... Claro, bota a banca para os outros lojistas quando tu tem todos os arquitetos mais relevantes, quando tu está faturando. Dentro do teu mercado, do teu ambiente de concorrência, eu acho que tu tem que ter ego. O ego tem que dar uma... Tu tem que se posicionar, né? Que às vezes as pessoas vão chamar de ego. Agora, não dispute com o arquiteto. Porque o ego é o que faz o vendedor falar com o cliente mal do arquiteto. E os clientes, eles são maravilhosos. Eles pagam, compram de nós, pagam os boletos, mas eles são ardilosos. Eles chegam, às vezes, nas lojas e, eu tenho muita pena do vendedor e do empreendedor que cai nessa. E começa a falar mal do arquiteto. Primeiro, que se aquele cliente chegou a você por um arquiteto, ele não é teu cliente. Quem é teu cliente é o arquiteto. Segundo, se ele chegou com um projeto de um arquiteto que nunca pôs os pés na loja, é uma grande oportunidade para conectar com esse arquiteto. O cliente sai da loja, tchau, pode deixar, vou fazer seu orçamento. Pega o celular e diz, oi, fulano de tal. Manda um áudio, né? Que a gente não liga mais. Manda um áudio. Oi, fulano de tal. Seu cliente esteve aqui, deixou o seu projeto, não sei o quê. Podemos marcar uma reunião para conversar sobre o seu projeto? Catri, mas daí ele vai... Não tem, o cliente já veio. Ele vai, no mínimo, ter que te atender. E aí tu tem uma oportunidade de mostrar o teu serviço, o teu produto, a tua qualidade, o que for, de fazer uma conexão, de começar um relacionamento. Então, o ego atrapalha pra caramba. E o terceiro é a falta de conhecimento. É essa informação que eu venho trazendo, que eu venho batendo, porque sempre cai nesse erro. Erro de achar que é igual vender para cliente. Fui fazer um diagnóstico, tem um produto que se chama Diagnóstico EVP-Arch, onde eu converso 1 hora com o dono da empresa e eu descubro por que ele não está vendendo para arquiteto. E aí... estavam os donos, né? Daí era uma reunião bem grande, assim, estavam todos eles, e daí ele disse, mas o fulano de tal não vem na minha loja. E eu disse, é mesmo? Tu convidou? Convidei. Semana passada encontrei ele na rua, bati nas costas, disse, vai lá na minha loja. E eu disse, ok. E quando tu convidou de novo? Fazia uns 3 meses. Ok. Ele não tem um entendimento da rotina de um arquiteto, de como a cabeça de um arquiteto funciona. E o arquiteto, às vezes, ele fala que vai fazer e não faz, né? Ele fala que vai e não vai. Às vezes ele esquece mesmo, porque a coisa é tão louca, a rotina é tão louca. Vocês não têm noção. Eu estou construindo um conteúdo para provar para vocês como isso é real. E hoje, eu fui, por exemplo, muito grata, porque o Tufi tirar 1 hora, que deu 2 horas,
do tempo dele, ele disse, ai, Kátia, eu tenho uma reunião. Eu saí de uma reunião, vim para cá, e aí ele estava saindo 5h30 da nossa gravação para ir para outra reunião. E aí a gente acha que eles ficam tomando champanhe nas lojas o tempo todo, ou viajando. Se trabalha muito, gente. Muito. E são muitos elementos, são muitas variáveis, são muitas questões. Vocês trabalham com obra, vocês estão dentro da obra, vocês sabem. São muitos os detalhes. Só no segmento de vocês, tu imagina gerenciar todos os segmentos que vão dentro de uma obra. Com todo aquele medo de errar, com todo aquele medo de não ser suficiente. Então, o conhecimento, quais estratégias, como olhar, como pensar, é o que muitas vezes não está deixando vocês terem sucesso. E esse é o meu objetivo. Trazer esse conhecimento, fazer vocês pensar. Porque em uma palestra, eu não consigo ensinar muitas coisas. Eu consigo dar só esses insights. Vocês precisam se aprofundar o que fazer, quem está fazendo, que está tendo sucesso, modelagem. Vocês têm que buscar o conhecimento. Isso vai ajudar muito nos resultados. E aí, você vai cair na graça. Eu criei esse termo também, que eu achei maravilhoso. Caia na graça dos arquitetos. De todos, Kátia? Não, só lá dos 15 lá que tu está trabalhando, está criando relacionamento. Mas esses 15 vão trazer a relevância que você quer no mercado. Porque dos 15, 5 vão te amar. Vão te amar porque você vai resolver uma treta muito ruim e ele vai ficar te devendo alguma coisa na cabeça dele. E esses 5 vão distribuir nos grupos quando pede. Eu faço parte de grupos de arquiteto e é maluco isso. Um arquiteto que às vezes não tem tempo para respirar, se ele vê no grupo dos arquitetos que está precisando de um fornecedor e é um fornecedor que ele confia, ele manda o contato do fornecedor. Às vezes endossa. Faz um endossamento, diz, não, pode contratar, eles são maravilhosos. Vocês conseguem imaginar que isso acontece no universo dos arquitetos? E aí, quando você cai na graça, que esses profissionais começam a falar bem de você, começam a ter resultados com você, começam a ter relevância com você, os outros tudo vem atrás. Lembra que eu falei, né? Que eles são arrogantes porque pode ser. Eles têm essa cultura de manada. Então, não tente agradar a todos. Mas se preocupe em cair na graça. Porque é essa graça, é esse relacionamento, é essa intimidade de confiança, é esse dia a dia junto com o arquiteto que vai te trazer os clientes infinitos. E eu quero que vocês pensem, quantos clientes um arquiteto tem? No mínimo uns 6. Para ele sobreviver, no mínimo uns 6 por ano. Tem arquitetos que atendem 3 clientes, que eu já vi, mas daí são clientes extremamente high ticket, né? São aqueles milionários, bilionários, enfim. Você imagina tendo 20 vezes 6. 30 clientes que tu não precisou ir atrás, que tu não precisou fazer marketing, que tu não precisou captar no mercado. Até porque, gente, sem dúvidas nenhuma, a maior dor do processo de venda é a captação. É ir lá bater na porta. É abrir mercado. É procurar cliente. A maioria das pessoas são excelentes vendedores e é mapeado isso no encantamento e na conversão. São 3 passos de venda. Captação, chamar atenção, encantamento, geração de valor e conclusão, fechamento do negócio. Essas 2 etapas finais, quase todo mundo tira de letra. Por quê? Porque tu vai falar do teu produto,
Porque depois que tu fez uma entrega, gerou valor, aí tu vai dizer, vamos fechar? Isso aí qualquer um consegue fazer. Agora, ir para o mercado, a dor, o que dói, é buscar clientes. Agora, se tu tem só que alimentar um relacionamento com o arquiteto e esse cliente vem, já vem empacotadinho, já vem com processo indicativo, que é o melhor processo de venda, esses são os clientes infinitos. Precisa fazer um movimento constante de jornada, de decisão, com visão, para que você consiga conquistar. Quando você conquistar e cair na graça dos arquitetos, clientes infinitos. Vai, Fê? E aí, eu convido vocês a serem um encantador. Hoje, os meus alunos eu chamo de encantadores de arquitetos. Porque, não sei se vocês conseguem identificar, tem um pouquinho de uma sugestão ali. Né? Assim, por coincidência, encantadores de serpentes. Eu não podia deixar passar batido. Sim, gente, não vai ser fácil, são pessoas que às vezes são ácidas, enfim, tudo isso que a gente falou até agora e que vocês vivem no dia a dia. Mas a hora que você for um encantador, você vai conseguir controlar, neutralizar e colher esses resultados. Eu agradeço vocês muito de coração por estarem aqui me ouvindo. Eu espero ter compartilhado com vocês algo que possa ajudar. Peço para vocês que façam depoimentos de quais os insights que vocês tiveram. Isso vai ser muito importante para mim. Essa palestra tem uma representatividade, uma representatividade para mim muito grande, porque, como eu disse para vocês, vocês confiaram em mim. Então, também está sendo um ato de generosidade minha. Né? Eu normalmente vendo essa palestra. Não nesse formato, mas porque essa é a primeira que eu estou fazendo desse novo conteúdo. Então, eu gostaria muito que vocês compartilhassem comigo os insights que vocês tiveram. E aí eu vou só apresentar para vocês. Hoje, eu tenho uma plataforma de ensino continuado que ensina a vender para arquitetos. São aulas curtas, com inúmeros conteúdos. Ali na landing page de vendas, vocês vão ver, é para vendedores, porque é acessível, é para o empreendedor. Vendedores, não fiquem esperando o dono da empresa comprar, vão atrás, busquem o conhecimento. Então, tem vários... A ideia é, estou com um problema, ou eu estou chateado, ou, enfim... Vai para a plataforma, vê 2, 3 vídeos, você vai pensar diferente, você vai ter um insight diferente, por isso que é continuado. E lá tem conteúdos inúmeros, vocês vão ver os módulos.